Graças a Deus, estamos iniciando aqui este vídeo para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu quero refletir com os irmãos sobre a pandemia, num aspecto bíblico. Todos estamos assistindo e sentindo a luta da humanidade contra esta pandemia. E sabemos que ela não faz distinção de cor, não faz distinção de classe social, ricos, pobres, não faz também distinção de qual é a nacionalidade da pessoa, se é do Brasil, se é de fora. Está afetando a todos. Também não faz distinção se é cristão ou não. Esta é a grande verdade. Mas o fato é, olhando da perspectiva bíblica, o que nós podemos aprender com esta pandemia? E eu quero refletir sobre 4 pontos. O primeiro deles é: o isolamento social é ruim, mas pior é o isolamento de Deus. O segundo é: o fechamento dos templos é ruim, mas pior é o fechamento dos corações. É um coração fechado para Deus. Terceiro, nós vemos que os impactos na economia são ruins, mas pior do que isso é nós deixarmos nos levar pela ansiedade. E quarto, é terrível as perdas das vidas, da vida humana. Mas pior do que a vida humana ser perdida é perder a vida eterna. Então vamos lá. Primeiro tópico. Vamos pensar aqui, raciocinar um pouquinho sobre o primeiro item, né? Que era: o isolamento social é ruim, mas pior é o isolamento de Deus. O que a Bíblia nos diz? Mas antes vamos pensar: o ser humano, um ser social, ele precisa das outras pessoas, uns mais, outros menos, mas todos precisam, né, se relacionar. Precisam conversar, precisam ajudar, precisam ser ajudados, precisam falar, precisam ouvir outras pessoas. Isso é algo inerente ao ser humano. Mas pense comigo, segundo a Bíblia, em João 15, capítulo 15, o versículo 5, a parte C, Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Então nós vemos que pior do que o isolamento social que nós tanto falamos neste momento é o isolamento de Deus. Porque sem Ele nós não podemos fazer nada, nós dependemos dele. O segundo aspecto que eu gostaria de refletir nesta noite é sobre a questão do fechamento dos templos, que é ruim, mas pior é ter um coração fechado para Deus. Nós vemos e sabemos que a igreja do Senhor, que somos nós, nos reunimos nos templos, e isto é muito maravilhoso e glorioso. Tanto é que o próprio salmista disse: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, porque ali no templo nós podemos viver mais proximamente uns dos outros, nós podemos conhecer uns aos outros, nós podemos ajudar uns aos outros, nós podemos nos organizar para poder sair e fazer a obra de Deus, que é o ID de Jesus Cristo, anunciando o Evangelho a toda criatura. Nós podemos também aprender da palavra de Deus no seu templo, e é bíblico, pois a Bíblia diz que no Novo Testamento os irmãos se reuniam nas casas e no templo. Mas pior do que ter o templo fechado, nós vamos ver que é ter o coração fechado para Deus. Primeiro, nós vamos ler Hebreus, capítulo de número 3, versos 7 a 8, que diz: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. E Apocalipse 3:20, a palavra de Deus nos diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e serei com ele e ele comigo. Glórias a Deus. Então nós vemos a importância de um coração aberto para Deus. Jesus não invade o coração de ninguém. Ele está à porta e ele bate, e ele espera que todos abram os seus corações. Portanto, não endureça o seu coração para não só receber a Deus, mas permitir que ele habite nas nossas vidas, para que ele possa nos dirigir em tudo para a glória do seu precioso nome. Item 3, o fechamento ou os impactos da pandemia na economia é terrível, é ruim, mas pior é nós deixarmos levar pela ansiedade. Então nós estamos vendo que, obviamente, com as dificuldades para se manter os negócios fechados, os negócios funcionando, naturalmente traz prejuízos. Mas o maior prejuízo
segundo a palavra de Deus, é nós nos deixarmos levar pela ansiedade. Veja o que Jesus disse em Mateus, capítulo de número 7 e o versículo de número 25. Não andeis cuidadosos quanto a esta vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, mas quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Então nós vemos Jesus aqui colocando em pauta esta questão da ansiedade. E mais à frente ele vai dizer que nós devemos confiar em Deus, porque Deus está cuidando de nós. Ele também vai nos ensinar de que nós não devemos nos preocupar tanto com o dia de amanhã. Ele diz, basta cada dia o seu mal. E em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, nós vamos ver também ali a instrução do apóstolo Pedro, a igreja, dizendo que nós devemos lançar sobre Deus, sobre Ele, toda a nossa ansiedade, porque Deus tem cuidado de nós. E é uma realidade. Então não nos deixemos nos levar pela ansiedade, porque este é um mal pior do que os males financeiros, econômicos que podem vir e que estamos sentindo e vendo acontecer nas famílias, na sociedade de um modo em geral. Quarto item para a nossa reflexão, as perdas das vidas humanas. É muito triste, nós estamos vendo milhares de pessoas que estão sendo ceifadas pela morte, familiares que estão perdendo seus entes queridos, e nós nos solidarizamos com todos eles, porque sabemos o quão difícil é perder um familiar. Eu mesmo, na minha família, já perdemos vários familiares, e só Deus para consolar os nossos corações, os corações dos familiares mais próximos. Mas pior do que perder a vida terrena é perder a vida eterna. Tem um versículo na Bíblia que eu gosto bastante, que resume todo este pensamento da importância da vida eterna. Os discípulos tinham sido enviados por Jesus para evangelizar, e eles saíram curando, expulsaram os demônios, e eles voltaram a Jesus todos alegres, porque os espíritos imundos se sujeitavam a eles no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus voltou-se para eles e disse o seguinte, está em Lucas capítulo 10, versículos 20 até o 22. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitais os espíritos, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Então aqui é uma realidade que Jesus expôs para os discípulos. Fazer a obra de Deus e tantas outras coisas, às vezes é muito empolgante, maravilhoso e glorioso, mas muito mais nós devemos valorizar e nos alegrar em ter os nossos nomes escritos no livro da vida. E se você ainda não tem certeza se seu nome está escrito nos céus, no livro da vida, eu quero te dizer que para que o seu nome esteja escrito ali, é muito fácil. Basta você se arrepender dos seus pecados, basta você crer em Jesus como Salvador, entregar a sua vida a Ele e tê-lo como Senhor da sua vida, isto é, deixar que Ele dirija a sua vida e se entregar totalmente na direção dEle e obedecer a sua palavra, fazer a vontade de Deus, e você, através deste ato que a Bíblia diz, se com o teu coração creres e com a tua boca confessares que o Senhor ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Que Deus possa abençoar todos nós que já temos crido no Senhor Jesus Cristo, para que fiquemos com esta palavra. Vamos lembrar as 4 reflexões desta noite? Primeiro, pior do que o isolamento social é o isolamento de Deus. Segundo, pior do que o fechamento dos templos é fechar o coração para Deus. Terceiro, pior do que os impactos econômicos, financeiros que essa pandemia possa gerar ou tenha gerado é se tornar ansioso e esquecer-se de que Deus tem cuidado de nós. E quarto, pior do que perder a vida de um ente querido, ou ainda até mesmo que seja a nossa própria vida, é perder a vida eterna. Então, vamos buscar priorizar aquilo que é mais importante. Vamos fazer uma autoanálise das nossas vidas e ver se nós verdadeiramente estamos preparados para encontrarmos com o nosso Deus. E se você, ouvinte, ainda não estiver, que Deus possa te ajudar e que você possa ler a Bíblia, possa buscar as verdades, especialmente as do Novo Testamento, para que você também creia, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E crendo, se arrependendo dos seus pecados e crendo em Jesus, você também seja salvo e tenha o seu nome escrito no livro da vida e a certeza da sua salvação. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus, que vos dê uma semana abençoada para a glória de Deus Pai. Amém.